estejam todos bem. Vamos começar a nossa primeira videoaula, galerinha do terceiro. É o seguinte, moçada, embora nós tivéssemos dado início ao setor A, ele apresenta um grau de dificuldade um pouquinho superior aqui ao setor B. Então, como espero em breve estar junto com vocês para explicar pessoalmente o setor A, eu vou dar continuidade no setor B, ok? Então, nossa primeira aula do caderno 2 do setor B encontra-se na página 215 e estas aulas 9 e 10 abordam os seguintes temas. Primeiro, base média do trapézio. Depois, baricentro do triângulo e, por último, a potência de ponto. Então, vamos entender o que significa essa base média do trapézio. Todo trapézio apresenta uma base maior e uma base menor. E estas bases são sempre o quê? Paralelas. Entretanto, se trabalharmos com o ponto médio de um dos lados transversos, então considerando M como ponto que fica no meio entre A e D, e N como ponto médio entre B e C, se vocês quiserem descobrir o valor desta base média, ou seja, aquela que está dividindo pela ligação dos pontos médios dos lados oblíquos, o trapézio ali ao meio, a medida desta base média será obtida por quem? Pela soma da base maior, AB, mais a soma da base menor, CD, dividido por 2. Então, vamos supor que eu tenho aqui essa base maior valendo 12, essa base menor valendo 6, e vocês queiram a medida de MN, que eu vou chamar de X. Como será o valor de X nesse caso? Super simples, né, pessoal? Somar, perdoe-me, a medida da base maior, a base menor e posteriormente dividir por 2. Lembrem-se que numa divisão como essa é proibido a simplificação do 12 por 2 ou do 6 por 2, porque é uma adição. Então, primeiro efetua-se a soma, só depois a divisão por 2. Então, 12 mais 6 dá 18 e 18 dividido por 2 dá 9. Eis aqui a medida daquilo que é chamada base média no nosso trapézio, ok? Dentre os temas que são abordados nessa aula, para mim, aquele que caracteriza a maior importância diz respeito ao baricentro do triângulo. Então, como o espaço é pequeno, eu vou citar o que é o baricentro, tá? Caso vocês não lembrem disso, eu posso falar mais devagarzinho para que vocês possam notar, mas vocês já carregam essa informação de anos anteriores. Então, vamos lá. Baricentro é um ponto localizado sempre no interior do triângulo, independente do tipo de triângulo do qual nós estivermos trabalhando. Pode ser triângulo retângulo, acutângulo, obtusângulo, isso não importa, tá? Equilátero, escaleno, sempre o baricentro é um ponto localizado no interior dos triângulos. Como se encontra o baricentro? Ele é obtido pelo encontro das medianas. Onde se cruzam as medianas do triângulo, temos lá a presença do baricentro. Ah, professora, mas eu não lembro mais o que é mediana. Vamos retomar o que é mediana. Mediana é o segmento de reta que sai de cada vértice do triângulo indo ao ponto médio do lado oposto. Exemplo, tá? Eu vou traçar a primeira mediana aqui, que eu vou chamar de AM. Ou seja, eu vou sair do vértice A e chegar no meio de BC. Galera, então eu tenho uma medida aqui equivalente a 26 centímetros, a metade é 13. Então, ao unir o ponto A com o ponto médio de BC, temos aqui o que é chamado de mediana relativa ao vértice A. Saiu do A, chegou no meio de BC. Mas nós não temos apenas esta mediana, né? Nós temos a mediana relativa ao vértice B, ou seja, aquela que vai sair de B e chegar no meio de AC. Então, ó, aqui temos 21 centímetros, a metade, 10,5. Ponto médio de AC eu vou chamar de N. Então, esse segmento que sai de B e vai até N é chamado de mediana relativa ao vértice C. E por último, o terceiro e último caso que diz respeito à mediana de C. Então, a mediana de C vai sair de C e chegar ao meio de AB. Então, se a B aqui tem 17 centímetros no meu, então eu vou ficar aí, ó, 8 seria 16, 8,5.
Então, unindo, deixa eu dar um nome, tá? MN e vou chamar de P, o ponto médio de AB. Então, se eu fizer a ligação do ponto C com o valor de P, olha o que aconteceu. Os três segmentos aí chamados de mediana, vamos retomar? Em azul, a mediana AM, mediana que saiu do vértice A, chegou no meio de BC. Mediana de B, esse segmento verde, né? Saiu de B, chegou no meio de AC. E, por último, o ponto P, presente no meio entre A e B, caracterizando aqui a formação da mediana CP. Estas três medianas se cruzaram neste ponto, que habitualmente é indicado pela letra G e nada mais é do que o baricentro desse nosso triângulo. Tá, e que importância, professora, tem essa questão do baricentro? É que o baricentro é chamado ponto de equilíbrio do triângulo, só que ele apresenta medidas distintas em partes da mediana que ele, se encontra. Por exemplo, o segmento que vai de A até G, ele vale o dobro da medida do segmento de GM. Por quê? Porque o baricentro divide cada mediana na razão de 2:1. Quer dizer isso, 2:1? Sempre o segmento que sair do vértice até o baricentro vai medir o dobro do segmento que sai do baricentro e vai até o ponto médio, ok? E isso em relação a todas as medianas. Então, o baricentro divide cada mediana, eu vou escrever para vocês não perderem essa informação. O baricentro, tá? Divide cada mediana na razão de 2:1. Razão de 2:1. Então, na prática, se esse segmento de A até G valer 10, esse segmento valerá 5. Por quê? Porque esse segmento do vértice até o baricentro, em relação à mesma mediana, tem que valer o dobro do segmento que vai do baricentro até o ponto médio. Então, 10 aqui, 5 aqui. Totalizando o quê, pessoal? A mediana inteira, nesse caso, valendo 15. Já se eu chego a vocês e falo assim, olha, pessoal, de P até C, ou CP, essa mediana inteira vale 12. Como eu faço para descobrir as suas partes? Toda mediana deve ser dividida em 3 pedaços iguais. Então, um exemplo aqui seria, olha, eu vou chamar de P até C igual a 12 centímetros. E aí ele vem e pede para vocês a medida de G até C. Como é que vocês vão fazer para calcular isso? Vocês vão pegar esse segmento inteiro, 12, dividi-lo em 3 partes e descobrem quanto deve valer cada pedaço, certo? Então, cada pedaço aí que compõe a mediana. Então, o que eu descobri? Se esta razão é de 2:1, aqui eu tenho um pedaço desse, ou seja, eu tenho 4. Já esse pedacinho aqui vai valer o dobro desse, 2:1. Um pedaço, 4. Aqui são 2 pedaços e, portanto, valerá 8. Essa relação é de extrema importância na configuração de certos triângulos, porque vocês vão perceber que nós vamos precisar de cálculos que envolvam essas medidas. Então, nesse caso, o segmento que vai de G até C vai valer quanto, pessoal? Vai valer 8 centímetros. A gente tenta minimizar, mas não funciona. Peraí, deixa eu apagar aqui o borrãozinho. De G até C vai valer 8 centímetros. Então, a parte mais importante do baricentro não posso esquecer que ele é um ponto produzido pelo encontro das medianas. Cada mediana do triângulo sai de seu vértice, vai ao encontro do ponto médio do lado oposto. E a relação que o baricentro estabelece nas medianas, em cada mediana, é sempre na proporcionalidade de 2:1. O pedaço maior é sempre aquele que sai do vértice e vai até o baricentro, em relação ao baricentro e o ponto médio. Tudo bem até aqui? Seguindo, o que é potência de ponto? É a relação de equivalência proporcional que nós formamos quando temos um ponto no interior da circunferência. Esse ponto não pode ser o centro da circunferência, ok?
em que os segmentos que o formam a partir desse ponto, que é o ponto de cruzamento dos segmentos, criam uma proporcionalidade, uma igualdade. Então notem aqui o que está dizendo ali. Se de P até A você tem aqui esse segmento e multiplicá-lo pela sua extensão de P até B, o resultado produzido será o mesmo que se você caminhar de P até C, multiplicando pela sua extensão, que é de P até D. Tem alunos que me dizem assim, mas então os valores devem ser iguais. Não, um exemplo numérico muito simples disso é, se por exemplo, de P até C valer 2 centímetros e de P até D 6, nós temos o produto de PC vezes PD, gerando que o resultado 2 vezes 6, 12. E isso nós podemos encontrar perfeitamente diante desses valores aqui. Ó. Se eu calcular P de A valendo 4 e P de B valendo 3, 4 vezes 3 também dá 12. O que produz aqui uma relação de igualdade nesses produtos de segmento, tá ok? Então, pessoal, por enquanto é isso, a teoria. Eu vou pegar um exemplo dentro de alguns segundinhos para passar para vocês a aplicação do que foi dito aqui, até o presente momento. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, galera! Então, galera, seguinte, eu escolhi para apresentar como exemplo para vocês o exercício 3 do setor B, que está lá na página 216, onde ele traz esse trapézio já montado, tá? Com os vértices indicados exatamente nas posições que estão aí, e ele fala no enunciado a respeito das informações, ok? Ele chama de mediana de Euler exatamente aquilo que nós vimos anteriormente como base média, ele explica no enunciado, ok? Então ele passa as seguintes informações para a gente, que a base maior desse nosso trapézio vale 10 centímetros, eu não vou me preocupar com a unidade de medida, já que está tudo em centímetros, nós sabemos que o resultado final também será produzido em centímetros. E que a base menor lá em cima, paralela a esta maior, vale 6 centímetros. Afirma no enunciado que os pontos M e N são pontos médios, portanto, o segmento MN se torna aquilo que é chamado de base média do nosso trapézio, certo? Ou então, mediana de Euler, tá? E ele pede 3 itens desse exercício. Primeiramente, o valor do segmento MN, ou seja, o valor da base média. Pede os segmentos de M até P e de Q até N no item B. E o item C, ele pede esse segmento ME, que está unindo os pontos P e Q que fazem parte do segmento MN, ok? Então, para responder o primeiro item, que é o item A, nenhuma dificuldade vocês teriam. Por quê? Se o segmento MN é a base média do nosso trapézio, o que é que nós temos que fazer segundo a teoria? Somar a medida da base maior à medida da base menor e dividir por 2. Então, base maior 10, base menor 6, tudo isso dividido por 2. Qual é o valor, portanto, do segmento MN pedido no item A? 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8 centímetros. Pronto. O item A está pronto. O item B, entretanto, vai exigir de vocês um pouquinho mais de atenção. Por quê? Em nenhum momento ele fala que este lado transverso tem a mesma medida do que aquele. Então, para alguns aí mais observadores, percebam que aqui ao lado eu fiz a construção do triângulo CDA. Olha, eu construí esse triângulo, inclusive já fiz a marcação ali do ponto médio, ponto M. E descolei do outro lado esse triângulo CDB, fazendo ali ao lado. Percebam que também naquele triângulo já marquei o ponto N, que é o ponto médio do segmento BC. Nos dois casos, ou seja, nos dois triângulos, a base desses triângulos é 6. E como eles estão compreendidos exatamente entre a base maior e menor do trapézio, a altura dos dois triângulos é a mesma. Então, se a base e a altura é a mesma, a área também é a mesma. Então, a gente pode falar sobre uma relação de proporcionalidade entre esses triângulos. Deixei para fixar aqui com vocês a medida, portanto, que está sendo pedida, né, os dois itens que estão sendo pedidos aqui. Ele quer a medida de M até P. Essa medida aqui, ó, de M até P. É isso que ele pede no primeiro aqui, ó.
E pede também a medida de Q até N. Então, do ponto médio ali, tá? Isso aqui é apenas um esboço, me perdoe, até o ponto Q é a segunda medida que ele quer. Então, como descobrir isso, pessoal? A questão da base média do trapézio, ela também se aplica no caso dos triângulos. Eu vou fazer um pequeno esboço aqui. Galerinha, se vocês tiverem um triângulo e aqui você tiver uma base valendo 20 centímetros, tá? E você tiver a ligação dos pontos médios MN aqui, esta base vai valer 10. Mas como assim, professora? Por quê? Qual é o valor numérico da base se nós traçarmos essa relação de paralelismo produzida pelo trapézio? A base aqui embaixo é 20, não a base aqui em cima, é como se ela valesse 0 centímetros. Então, se vocês somarem estas duas medidas e dividirem por 2, vocês encontram aqui o valor do segmento MN, mas lembrem-se disso. Esta relação de dividir a base de um triângulo ao meio produzindo um segmento no interior só é válida se o M e se o N forem pontos médios. Então, mas isso sempre é válido, professora? Sempre. Se você tiver um triângulo retângulo, tá certo? E a base dele medir 6 centímetros aqui. Se você pegar o ponto médio desse lado, o ponto médio da hipotenusa e traçar esse segmento, todo segmento paralelo a um dos lados do triângulo, obtido pela ligação dos pontos médios, né? Dos lados opostos, vai valer a metade desse, portanto aqui 3 centímetros. Então eu acho que a moçada já percebeu o que eu estou querendo demonstrar ali. Além desses dois triângulos, né, descolados do trapézio acima, serem triângulos de mesma área, percebam que esses segmentos são obtidos em função do paralelismo. Eles estão estabelecendo um segmento que une pontos médios aqui, tanto de M até P, quanto de Q até M. Logo, quanto vai valer o segmento MP e o segmento QN? Tanto o MP quanto o QN, eles terão a medida representada pela metade do valor do lado do triângulo, que é paralelo a este, já que esse segmento é feito a partir da união dos pontos médios. Então, se aqui vale 6, aqui vai valer quanto? 3 centímetros. O mesmo ocorrendo nesse. Se a base aqui é 6, quanto vai valer esse segmento paralelo àquele que está unindo os pontos médios? 3 centímetros. Aqui está a resposta do item B. E, finalmente, a resposta do item C, que é o segmento ME, que está ali na cor verdinha, fica super fácil determinar. Aliás, eu nem vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar ele aqui em cima. Se ele quer a medida de ME, perceba o seguinte, o segmento MN, na sua totalidade, ele é composto pelo segmento MP, que nós já descobrimos o valor, mais a medida do segmento ME, mais a medida do segmento QN. E nós já temos todos os valores aí, com exceção do ME, que é o que nós queremos. Quanto vale o segmento MN inteirinho, a tal da base média? 8 centímetros. Quanto vale o MP, tanto quanto o QN? 3 centímetros. Portanto, fácil descobrirmos a medida do ME, que é o que está faltando aqui. Quem tem 3 mais 3 desse lado tem 6. Esse 6 passa para o outro lado negativo. 8 menos 6, aqui está. O segmento, o segmento que vai de M até E, né, de ME, vale exatamente 2 centímetros. Aqui estão os 3 itens resolvidos do exercício 3, que encontra-se na página 216 e que eu fiz sobre a forma de exemplo para vocês. Então, o que eu posso pedir nesse momento é que vocês tentem executar os exercícios pertinentes a esta aula 9 e 10, tá certo? Eu vou passar o gabarito com as respostas para vocês no grupo pelo WhatsApp e depois, daqui uns 2 ou 3 dias, moçada, eu vou fazer uma nova aula, vocês vão colocar lá quem teve dificuldade, quem não conseguiu chegar ao resultado e eu vou fazer a correção desses exercícios na nossa próxima videoaula, tá bom?
Obrigada por enquanto, pessoal. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal? Vamos dar continuidade então ao nosso trabalho. Agora vamos falar um pouquinho sobre as aulas 11 e 12, página 218 e 219, um velho conhecido de vocês, triângulo retângulo. Claro que todo mundo já lembra quais são as características de um triângulo retângulo. Vamos tomar um aqui em mãos. Um triângulo retângulo é aquele formado por um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é formado pelos catetos e a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, é aquela que sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. Vocês devem ter percebido que nessa aula eu não fiz a configuração apoiando base, mas sim apoiando a hipotenusa, porque aqui, além de falarmos de Pitágoras, vamos falar de outros segmentos do triângulo retângulo de extrema importância para nós. Então vamos lá. Primeiro, conhecer os elementos. A, B e C são vértices. Quando colocamos o chapéuzinho em cima para determinar o valor angular daquele vértice, então ó, o ângulo A é o ângulo de 90 graus. As medidas indicadas por letras minúsculas dizem respeito aos segmentos que podem estar contidos aí, né, que estão formando o triângulo retângulo ou no interior dele. Então temos aqui ó, a presença do B e do C caracterizando os catetos desse triângulo na formação do ângulo de 90 graus. De frente para o 90 graus, a medida toda representada por A, que é a hipotenusa. Esse Hzinho não é uma altura qualquer, gente, ela é uma altura muito importante. Ela chama-se altura relativa à hipotenusa. Vocês vão ver esse tipo de situação descrita em alguns exercícios. O que quer dizer isso, professora? Altura relativa à hipotenusa. É a altura que sai do ângulo de 90 graus e chega na hipotenusa, formando o ângulo de 90 graus. Lembrem-se, para calcular a altura nós temos que ficar retos. E o que é ficar reto? É formar 90 graus com o plano horizontal, tá certo? Além disso, surgem dois novos segmentos de reta de extrema importância aqui. M e N. Na verdade, a ordem deles pouco importa, mas vocês têm que saber o que isso significa. Então, M e N são chamados de projeções ortogonais do cateto sobre a hipotenusa. Que história é essa? É quando esse cateto B, se eu incidir sobre ele, né, segmentos ou retas que sejam perpendiculares ao plano da base, vão produzir esta sombra. Esse cateto produz esta sombra em parte da hipotenusa. Esta sombra, com projeção formada através de raios que formariam com a base aqui ângulo de 90 graus, é chamado de projeção ortogonal. Então, o segmento M é a sombra feita pelo cateto B na hipotenusa. Por isso, o nome é chamado de projeção, sombra. Ortogonal, porque ocorre a incidência de retas que serão perpendiculares à hipotenusa. Ortogonal diz respeito a esse valor com formação do ângulo de 90 graus. Então, assim como o B forma esta sombra M, o cateto C faz a mesma relação. Se eu tiver aqui retas, né, tentando incidir, elas vão tocar, obviamente, nesse cateto, produzindo uma sombra sobre a hipotenusa chamada de C. Então, o que nós temos que lembrar toda vez que formos falar de triângulo retângulo daqui para frente? Não apoiem seus catetos. Façam o quê? Com que a hipotenusa fique na horizontal, porque fica mais fácil trabalhar com esses elementos. Então, fórmula mais importante da relação, né, do triângulo retângulo é a relação pitagórica. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Logo abaixo, nós temos fórmulas que são pertinentes ao triângulo retângulo e são chamadas de fórmulas auxiliares. Elas vão nos ajudar muito na composição, né, do triângulo. Então, o que diz essa segunda fórmula aqui? Vamos entender. Se A é representante da hipotenusa, H da altura relativa à hipotenusa, aqui está escrito o seguinte: vamos gerar um resultado igual se efetuarmos o produto da hipotenusa pela sua respectiva altura, tornando isso, né, igual a produto dos catetos. Então, consigo estabelecer uma igualdade se fizermos a hipotenusa multiplicada pela sua altura
e o produto dos catetos. Outra fórmula que envolve a altura relativa à hipotenusa é aquela que diz que a altura relativa à hipotenusa elevada ao quadrado vai gerar um resultado igual ao produto das projeções ortogonais. Já esses dois casos aqui nos mostram que cada cateto elevado ao quadrado é igualmente gerado pelo produto da hipotenusa e a sua respectiva sombra, sua projeção ortogonal. Então, olha, B tem esta sombra M, então B ao quadrado é o produto da hipotenusa pela sua projeção ortogonal. O mesmo acontecendo com o C. O C projeta por projeção ortogonal N, então C ao quadrado é o produto da hipotenusa pela sua projeção. E isto está óbvio, né? Mas entretanto é bom a gente colocar. A soma das projeções MN sempre tem que totalizar o valor da hipotenusa. Então agora vou dar um segundinho aí, pessoal, vou apagar a lousa, vou escolher um exercício de aula para colocar como exemplo e explicar para vocês a aplicação da teoria que nós vimos até aqui. Só mais um minutinho. Bom, pessoal, eu optei pelo exercício 2, está na página 220, é um exercício da VUNESP, que diz assim o seguinte: nesse desenho é possível verificar, né, a casa, a área de jardim e a área de lazer de uma determinada residência. Ele estabelece duas medidas já indicadas na figura, que o segmento de A até F vale 9 metros e o segmento de E até B vale 13 metros. Indica também a presença de 3 ângulos retos aqui. Um no ponto F, outro no ponto B e um no ponto D. Além disso, ele traz esta informação de extrema importância para a execução do exercício. Ele diz que o lado que vai de E até F é 2 metros maior do que o lado de A até B. Bom, acontece que nós não sabemos quanto vale o lado AB. Vou chamar de X. Portanto, o segmento de E até F vai valer quanto? X mais 2. Eu vou apagar aqui o que está escrito como área de lazer, porque eu acho que vai ficar muito mais simples de vocês visualizarem aqui a presença de 2 triângulos retângulos. Sim, porque esses 2 ângulos opostos são de 90 graus, o que nos permite o corte aqui, ó, ou a realização desta diagonal que vai de A até F, e aí nós temos o triângulo retângulo contido aqui e formado pelos vértices AB, e o outro triângulo retângulo nessa posição, formado pelos vértices A, F e E. O que acontece nesses dois casos, pessoal? Tá? Ele quer a medida de AB e a medida de EF. Percebam que a hipotenusa formada nos dois triângulos será a mesma. Então, só para colocar, se essa medida nós chamarmos de Y, o Y vai ser o mesmo tanto para o triângulo ABE quanto para o triângulo AFE. Portanto, se nós montarmos aqui um sisteminha e montarmos pitagoricamente as duas relações, o que é que nós podemos dizer a respeito desse triângulo que está acima? Que a hipotenusa dele ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Portanto, x ao quadrado mais 13 ao quadrado. E o mesmo se dará para o triângulo que está abaixo. Hipotenusa ao quadrado será igual à soma dos quadrados dos catetos. Atento a esse cateto, presença do parênteses, isolando para elevar ao quadrado. Então, teremos o que aqui, pessoal? 9 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. Então, deixa eu arrumar aqui. X mais 2 ao quadrado. Se esse y ao quadrado é o mesmo que esse, e pela relação de sistema, já que a hipotenusa é a mesma, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que x ao quadrado mais 13 ao quadrado terá que ser igual a 9 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. E agora vamos aos desenvolvimentos das potências. Permanecemos com x ao quadrado, 13 ao quadrado, 169, peraí, mais 169. 9 ao quadrado, 81, e cuidado agora, isso não vira x quadrado mais 4. Como é que vira aqui, pessoal, desenvolvimento do binômio? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
Nesse momento eu já fico feliz porque nós não vamos cair numa equação de segundo grau. Percebam que o x² pode ser cancelado, porque se esse passar para cá ele vem negativo, nos permite o cancelamento. Então vamos trabalhar com uma equaçãozinha de primeiro grau. Aqui permanece o 169. Já desse lado, quem tem 81 e ganha mais 4 está com 85 mais 4x. Eu vou jogar o 85 para lá, ele vai subtraindo. Quem tem 169 vai tirar 85, 9 tira 5, 4, 16 tira 8, 8. Ficamos com 84 é igual a 4 vezes x. Dei ênfase para multiplicação, porque esse 4 está multiplicando, vai passar para baixo, dividindo. Que dificuldade para fazer isso, né, galera? 8 dividido por 4 dá 2, não sobrou nada, desci o 4, deu 1. Portanto, o x corresponde a 21. 21 o quê? Metros. Agora, terminamos e colocamos adequadamente as respostas pedidas no exercício. Quanto mede o segmento que vai de A até B? Exatamente x, ou seja, esse segmento vale 21 metros. E o segmento de I até F, como ele vale x mais 2, 21 mais 2, esse segmento vale 23 metros. Espero ter colaborado com vocês. Mais uma vez, eu peço a gentileza de que vocês tentem executar esses exercícios. Vou passar no grupo do WhatsApp o gabarito para vocês. Temos aí um prazo para que vocês possam executar. Eu sei que muitos ainda estão fazendo os exercícios do plural, tá? E na sequência, todas as dúvidas que vocês tiverem, vamos tentar minimizar, obviamente, e fazer a correção com vocês aqui. Obrigadão, galera!